tudo bom? Boa tarde. Aqui é a professora Tainá Leal, de Projeto de Vida. Animadíssima com esse retorno pós-recesso. Espero que vocês estejam bem. Estão aí já pensando, né? Já passaram pela inscrição do Enem, já estão se organizando para fazer essa prova, que ela é muito importante para justamente o tema de hoje que a gente vai ver em Projeto de Vida, que são os caminhos para a formação profissional. Então, quem já pediu isenção, já pediu, o pessoal está se organizando para fazer essa prova. Quem vai fazer SSA? Esse é o último ano, né? A última prova do SSA da UPE. Então, gente, sejam bem-vindos de volta. Estou aqui com Joyce e a sapatilha amarela dela, que deu o que falar na aula do segundo ano. E é isso. Espero que vocês estejam aí também bem animados para essa aula. Robertão da transmissão, por favor, coloque o slide na tela. Pronto, gente. E é isso. Nossa temática de hoje são os caminhos para a formação profissional. Vou deixar com vocês o meu Instagram, tá certo? Onde vocês podem mandar perguntas, sugestões, fazer comentários. Sempre que possível, eu estou respondendo, tanto no inbox quanto aos comentários nas publicações. E é isso, pessoal. Simbora. Na aula de hoje, a gente vai ver tem três etapas, né? Tem 3 pontos. Primeiro, a gente vai retomar alguns conceitos que a gente já viu, certo? No primeiro semestre e nos 2 bimestres que tem nesse primeiro semestre. O segundo ponto é a gente vai ver a formação profissional dentro da dimensão ali, dentro do projeto de vida, como é que acontecem esses diálogos. E por fim, como vocês já sabem, a gente vai ter sugestões de aprofundamento. Eu sempre trago um filme, um livro, um podcast que vocês podem apreciar, na maioria das vezes bem gratuitos, né? De graça a gente adora, para poder fazer aí no momento assíncrono vocês aprofundarem o conteúdo que a gente está vendo aqui na aula de hoje. Bom, qual é o conceito que a gente vai retomar hoje, né? Fala justamente da dimensão profissional de projeto de vida. A escolha de uma carreira profissional é uma decisão que recebe influência de múltiplos fatores pessoais e sociais, entre os quais os valores e interesses dos jovens e as expectativas da família. E isso é muito natural de acontecer, tá? Quando a gente é adolescente, quando a gente está experienciando ali a juventude, a gente eventualmente precisa contar não só com as expectativas, mas com a experiência, a expertise, a sabedoria, os conselhos dos adultos ao nosso redor, que podem ser os adultos da nossa família e podem ser os adultos da escola, os vizinhos, enfim, pessoas de confiança, tá certo? Então tem que saber ter critérios nesse sentido para poder ouvir e ponderar, avaliar, refletir, para ajudar aí nessa tomada de decisão sobre o seu caminho profissional. Lembrando que diante, né, da grande expectativa de vida que a gente tem, que é viver pelo menos uns 80 anos, o que você decidir agora com 16, 17, 18, não precisa ser verdade daqui a 20 anos. Você pode estar gostando, por exemplo, de trabalhar com tecnologia agora e daqui a 20 anos, 15 anos, 10 anos, não sei, você decidir mudar de profissão por qualquer razão que seja, especialmente porque você não se identifica mais com essa escolha que você fez agora. Então, fiquem tranquilos e tranquilas, porque essa aula daqui não é para ajudar você a escolher uma carreira profissional, certo? A aula de hoje vamos ver as ideias, as sugestões, enfim, os critérios, certo? Que podem aí te influenciar, te inspirar a decidir as suas trajetórias. Ninguém aqui quer te ensinar ou quer te motivar a fazer uma coisa que você não queira. Pelo contrário, a gente quer que você se conheça, que você seja capaz de mobilizar os conhecimentos aqui adquiridos para ter boas dúvidas e que isso te leve a boas perguntas, tá certo? As perguntas são muito importantes, tanto para o autoconhecimento quanto para conhecer aquilo que a gente está esperando, né, em relação a esse futuro profissional, que para alguns já é realidade, algumas pessoas já estão atuando no terceiro ano aí, ajudando no mercadinho da família, trabalhando com o pai, com a mãe, enfim.
Isso já é alguma realidade e a gente pode ampliar esse horizonte a partir das discussões aqui da aula. Olha só, a dinâmica, bota aí, valeu, Robertão, a dinâmica e estrutura do mercado de trabalho, bem como as possibilidades, oportunidades e desafios que o mundo material apresenta a eles, de acordo com categorias sociais como classe, raça e gênero. Ou seja, minha gente, todas essas questões sociais, elas influenciam também na sua escolha profissional, tá certo? Então, a gente precisa estar bem consciente, por exemplo, que existe, por exemplo, a divisão sexual do trabalho. Um autor, né, um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, fala bastante sobre essa questão da divisão social do trabalho, ou sexual do trabalho, né? A gente pode perceber que existem profissões que as pessoas esperam que mulheres, né, atuem e profissões que homens atuem, né? Por exemplo, quando a gente fala assim, o porteiro, o pedreiro, a gente já aplicou um viés de gênero nessa profissão. A merendeira, a enfermeira, né, já são profissões que a gente também aplica um viés de gênero. Então, a gente precisa também refletir. Por que é que a gente encontra, por exemplo, poucos professores, não é? Homens professores, na educação infantil? Se você pega o censo, né, o Educacenso, que é um censo realizado pelo Ministério da Educação anualmente, a gente vê que 90%, né, das profissionais que estão atuando na educação básica com crianças pequenas são mulheres. Por que é que tem poucos homens? Porque poucos homens estão escolhendo essa profissão? É porque eles não gostam de crianças? É porque eles não têm condições, habilidades, competências para trabalhar com crianças? Não. É porque a gente vive numa sociedade, certo, que estimula mais que mulheres sejam cuidadoras de crianças. Mas isso não significa que homens não possam ser professores de crianças pequenas, pedagogos, não é? Formados ali em pedagogia. Então, é importante que a gente faça essa reflexão, porque a gente vai olhar para a gente, para o nosso gênero, para a nossa etnia, nossa raça, e vai começar a pensar a partir desse território que é o nosso corpo. Veja, nosso corpo dizem que é a primeira morada, mas na verdade o nosso corpo é o primeiro território o qual ocupamos. Somos esse território. E o nosso corpo é um território em disputa, politicamente falando, né? Porque, por exemplo, quem é que disputa o nosso corpo? A questão do machismo, a questão do racismo, a LGBTfobia, tá certo? Então, isso tudo vai influenciar, assim, que tipo de profissão a pessoa quer seguir. Tem meninas que têm medo, por exemplo, eu quero ser engenheira, eu quero trabalhar e tal, mas tem receio. Por quê? Porque essa é uma profissão majoritariamente ocupada por homens. Né? Fora que o pessoal já diz, tu vai ser engenheira, mas tu vai para o campo de obra para verificar os pedreiros, né, os peões, por assim dizer, vão falar besteira para você, porque você é mulher. Então a gente já vai colocando um monte de empecilhos e já vai recebendo um monte de opiniões também que podem ser contrárias, não é o nosso sonho, o nosso desejo, a partir de uma leitura dos nossos corpos. Então, a gente precisa estar atento como esses fatores podem afetar ou não as nossas escolhas profissionais. E aí, aproveitando que Joyce está aqui conosco, está fazendo, né, a tradução para Libras, para o pessoal que tem alguma questão, por exemplo, que é cego ou surdo, né, que é portador de alguma deficiência, de necessidade especial. Isso também influencia na escolha profissional. Por exemplo, se você é cadeirante, a pessoa pode dizer que você não pode exercer tal profissão porque você é cadeirante. Só que a gente já sabe, a gente já tem uma aula aqui no EducaPE, em Projeto de Vida, sobre tecnologias assistivas, né, que podem ajudar a promover a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, para tudo, certo? Para todas as características, para todos os pontos de partida e categorias sociais, a gente vai encontrar algum tipo de discriminação, algum tipo de comentário negativo. Então, imagina, por exemplo, uma pessoa que fala em Libras, uma pessoa surda, né, que precisa
como o Jorge está fazendo ali a tradução, de Libras. Imagina se o Educapé não tivesse Libras. A gente ia estar promovendo uma situação de exclusão para uma pessoa que queria estudar. E aí, para não fazer essa exclusão, a gente tem um intérprete desse lado aqui, ó, estão vendo aqui, Joyce, fazendo, ou seja, existem soluções, existem formas, não é, de ampliar esse acesso, não só à educação, mas o mercado de trabalho também. Então, não aceitem, tá certo, qualquer desculpa em relação a isso. Eu já estou antecipando um pouco, porque assim, eu que sou professora, eu me sinto às vezes muito irritada, porque para mim é uma obrigação da gente que trabalha com educação incentivar o sonho dos nossos estudantes. Acreditar, é mais do que acreditar, sabe? É saber que eles são capazes, independente das suas condições. E que a gente precisa criar soluções, caminhos e oportunidades para as pessoas alcançarem, não é, esse patamar que elas querem, esses objetivos. Então, nunca se esqueçam disso. Tá? A gente tem um mundo, às vezes, concorrendo contra a gente, mas se a gente se juntar, a gente consegue sobrepujar esses desafios com elegância, com inteligência, tá certo? E criar aí possibilidades não só para a gente, tá? Tenho certeza que a primeira pessoa que reclamou da ausência de Libras, seja na televisão, nas aulas, e aí quando isso foi resolvido, ela não resolveu um problema só para ela resolveu um problema para um monte de gente que queria assistir um programa de TV ou uma aula que ia precisar de Libras. Então, vocês estão entendendo? Nunca é mimimi, nunca é só sobre a gente. O que a gente exige como direito, o que a gente luta para mudar a realidade, nunca é só sobre a gente. É sobre a sociedade, porque a gente não existe sozinho. A gente existe em coletividade. Vamos embora. Joyce, hoje eu tô te aperreando, contando um monte de história de tu. Olha só, nesse contexto, né, o importante componente deve ser considerado em relação a essa escolha profissional que vocês vão fazer é o conhecimento da formação necessária também para o ingresso e o desenvolvimento na carreira profissional desejada. Vê, além da gente ter que superar, certo? Essas questões sociais que podem nos desestabilizar, assim, de uma maneira pessoal, certo? Assim, emocional, em relação a procurar ali, né, a buscar desenvolver nossos sonhos. A gente tem que se preocupar com a formação profissional. Porque se eu quero, por exemplo, ser cabeleireira Leila, lembra desse meme, gente? Né? E fazer cortes e fazer procedimentos estéticos. Além de tudo, dessas questões sociais, eu preciso ter uma formação adequada para poder oferecer um bom serviço, para ser uma boa profissional. Se eu quiser ser neurocirurgiã, a mesma coisa. Se eu quiser ser professora, a mesma coisa. Além de vencer as questões sociais, a gente precisa buscar a formação adequada, estudar para poder conhecer bem da nossa área, para poder a gente se desenvolver como profissional de uma maneira muito confiável, né? Muito fidedigna, para as pessoas olharem, fulana é massa, tá fazendo um bom trabalho, tipo Mari, que tá aqui puxando a orelha de Robertão da transmissão, né? Dizendo como é que tem que funcionar as coisas. Ela é corajosa, viu? Porque Robertão já desliga tudo aqui e não transmite mais nada. Mas Mari, por exemplo, é uma profissional excelente, amo, puxa a orelha da gente aqui também, especialmente no lugar que é para ficar. Mas ela buscou qualificação, ela enfrentou, por exemplo, na mídia, no espaço, né, de produção audiovisual, também tem muito machismo. Ela é uma mulher muito bonita, ela é uma mulher muito inteligente e teve também que desenrolar a vida dela. Então, gente, não esqueçam disso, tá certo? Dessa questão da formação necessária. Outra coisa, saber quais são os cursos, né, das carreiras que vocês querem fazer, as instituições que vão oferecer esses cursos, saber avaliar essas instituições, se elas são instituições confiáveis, se elas não são assim tão confiáveis, enfim, ter essas informações e saber disso vai ajudar você a fazer boas escolhas profissionais em relação à sua própria formação. Segundo esse autor, tá certo, Bock, lá em 2002, muito embora os jovens das classes populares enfrentem maiores restrições no âmbito da liberdade de escolha profissional, em função ali de constrangimentos socioeconômicos, ou seja, Robertão, por favor, me coloca do lado rapidinho.
Valeu? V. Constrangimento socioeconômico, minha gente, é falta de dinheiro, tá certo? Falta de condições financeiras para, enfim, desenvolver ali o que você quer estudar. E tenho de lidar com maiores desafios para alcançar esses projetos de vida. A realização da profissão desejada deve ser colocada sempre no horizonte das escolhas. Ou seja, o que foi, estou mangando de mim. É porque eu faço quase uma segunda Libras aqui, né, Joyce? E aí realmente não tá mandando. Não saia não, fique aí. E aí, veja, mesmo que por causa das suas condições financeiras, tal sonho, tal vontade, tal desejo, inspiração, enfim, te pareça muito distante, é possível que você supere isso, tá certo? Você tem há condições de superar. Antigamente, sem ProUni, sem fiéis, muita gente desistia de fazer o ensino superior. Hoje, as pessoas já conseguem, por causa dessa política pública de Estado, ter acesso ao ensino superior. Então, vão se criando possibilidades e a gente também pode demandar essas possibilidades dos governos, né, dos governantes. A gente está em período eleitoral, cabe também para a gente cumprir, a gente avaliar esses projetos políticos, essas propostas, os discursos, porque isso vai influenciar também no nosso projeto de vida, né? Quem não traz uma boa proposta ali de formação para os jovens e de educação, pode ser que prejudique, né, a sua formação, o seu projeto de vida. No contexto socioemocional, gente, a tomar a decisão responsável diz respeito a fazer escolhas pessoais e sociais, baseando-se em princípios éticos, segurança e normas sociais. Para isso, é necessário avaliar de forma realista as possíveis consequências de cada ação. Além disso, a preocupação com o seu bem-estar e dos outros deve ser uma preocupação também central. Ou seja, não adianta fazer um projeto de vida sem ética, né? Sem respeitar as regras, sem respeitar as leis, trapaceando. Isso não é interessante. O correto é a gente fazer um projeto de vida que esteja aí vinculado, não é, ao que é positivo, aos direitos humanos, tá certo? E que a gente também se preocupe com os outros para não fazer ali ações que possam prejudicar as pessoas intencionalmente. Né? A gente tem que ter isso em mente. E aí eu vou pedir para... Valeu! O Robertão é top, rapaz. Olha só, a gente tem, né, assim, esse como se fosse um plano cartesiano mostrando um pouco sobre as formações. E aí, para ajudar vocês a fazerem essa escolha, certo? A gente tem as licenciaturas, certo? Que formam os professores, que deixam as pessoas aptas à área da educação, a educação básica. Em média, 4 anos. Tem o curso tecnológico, que é um curso superior de curta duração, certo? Geralmente 2, 3 anos, e traz ali uma carga horária muito mais prática, voltada para o mercado de trabalho. A gente tem também o técnico, que é um curso de nível médio, certo? Que também visa ao mundo profissional, ali, a educação profissional. E geralmente, como é no ensino médio, tem 3 anos. E por fim, o bacharelado, que é um curso que habilita, certo? A pessoa a ter uma profissão fora da educação básica. Por quê? Só para a gente entender um pouco essa diferença. O professor, a professora da educação básica, que é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que é esse ciclo antes do ensino superior, esses cargos só podem ser ocupados por pessoas com licenciatura ou bacharéis que fizeram complementação pedagógica. No caso dos bacharéis, vão ocupar qualquer outro cargo, menos o da educação básica. Então, vocês precisam também ter noção sobre isso. Eu vejo muita gente perguntando, o que é um curso de licenciatura? O que é que faz um bacharel? Qual a diferença? Então, é importante para vocês que estão ali buscando entender um pouco mais dessa formação profissional, que vocês entendam a diferença de cada um dos cursos dentro do objetivo de vocês, né? O que é que vocês querem? E aí, a sugestão de aprofundamento para vocês é justamente um vídeo da Sabine Righetti, que foi feito no TEDx da USP, que ela organizou um ranking universitário Folha explicando como errar menos
ao escolher uma carreira específica na adolescência. Ela é jornalista, nessa Sabine, em jornalismo científico, com mestrado e doutorado em política científica e tecnológica pela Universidade de Campinas, onde atua como pesquisadora associada. Veja que interessante. Ela reuniu, mapeou, tá certo? Várias dúvidas em relação que os jovens tinham sobre as inseguranças de escolher, durante a adolescência, uma carreira. Então, ela pegou, começou a avaliar as universidades, as instituições que oferecem cursos de formação, e ela criou, tá certo, um material, um ranking universitário, chamado Ranking Universitário Folha, que ajuda vocês com essas informações. Agora, ajuda a errar menos não significa que vocês não vão deixar de errar, tá certo? Porque, como eu já disse lá no início da aula, o que você decide hoje e vive nos próximos 5, 10 anos, não necessariamente precisa ser o seu trabalho, a sua profissão, estar no seu interesse o resto da sua vida. Porque a gente tem uma expectativa de vida, minha gente, muito alta. A gente saiu, antigamente as pessoas estavam morrendo com 40, 50 anos, não tinha muito saneamento básico, não tinha acesso ao hospital, a medicamentos, enfim, a gente tinha uma problemática em relação à qualidade de vida. Se você observar hoje, inclusive a pirâmide, que não é mais uma pirâmide populacional, está parecendo um jarrinho. A gente tem uma população que está ficando bem velhinha, está envelhecendo, tem um bocado assim de jovens e vai descendo aqui poucas crianças nascendo. Por quê? A taxa de natalidade no Brasil, ela reduziu. Acho que é 1,5 criança por família, ou seja, em algumas famílias nasce uma criança, em outras nascem duas. Aí a gente fecha essa conta, né, de ser essa estatística para poder ficar mais clara. E a gente está vivendo muito. Então, assim, errar menos na escolha inicial enquanto adolescente sobre essa questão do curso e da formação profissional, não tem problema se você errar, porque você tem um monte de tempo. Embora, claro, o tempo seja um recurso finito, que um dia a gente vai falecer, né? Vai morrer. A gente tem tempo para reajustar as rotas, a gente tem tempo para repensar o que é que a gente gosta, o que não gosta, e sempre olhando, pessoal, para o nosso autoconhecimento, né? Para aquilo que a gente deseja, para aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta, que a gente tolera, que não tolera. Então, vale a pena visitar, primeiro assistir o vídeo da Sabine, que ela vai contar um pouco da história dela. Ela também tinha muitas dúvidas na adolescência sobre que profissão ela queria fazer, o que é que ela queria. E aí, nesse vídeo do TEDx, ela traz um pouco da história de vida dela, certo? E conta como foi que ela criou esse ranking universitário. Ela faz curso a curso, você pode procurar lá várias informações que vão te ajudar justamente a fazer essa escolha, né, mais difícil. E é isso, minha gente. Muito obrigada por vocês que assistiram a aula até aqui. Joyce, valeu pela parceria. Eu sempre tô aperreando muito Joyce nessas aulas. Mas é isso, gente. Um cheiro grande e até a próxima aula. Tchau, tchau.